Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai dar início ao nosso oitavo encontro do curso de extensão em litíase e endurologia. Queria agradecer a presença de vocês no meio das férias aí em janeiro, né? A gente não teve encontro de dezembro, mas hoje a gente vai ter a honra e o prazer de contar com o professor Francisco Cavalcante, professor adjunto da Universidade de Pernambuco. Tive a honra de ter sido meu professor na faculdade onde eu me formei, em 2002. E Francisco tem uma longa experiência em nefrolitotripsia percutânea. Talvez ele nem saiba, mas a primeira vez que eu vi essa cirurgia foi com ele, fazendo um arco IC bem rudimentar lá no Oswaldo Cruz. E ele tem muita experiência. Eu acho que vai ser um momento muito importante aqui para todos nós. Tá? Queria passar as palavras também para Moacir, para ver se ele quer tecer alguns comentários antes de Francisco começar. Bom, boa noite a todos. Como o Tomé falou aí, né, no meio das férias aí da universidade, um monte de gente, de aluno participando. Isso é bom para a gente, é um prazer para a gente, porque está vendo que o nosso projeto está sendo interessante, né? Como o Tomé falou, hoje é a aula do Dr. Francisco, também professor Francisco, né, que é grande nome da urologia pernambucana, bastante experiente no tratamento da litíase urinária, entre outras doenças. Só para relembrar, Tomé, que teremos essa aula hoje, né? E no próximo mês teremos duas aulas em uma, né? Para encerrar dentro do cronograma que a gente estabeleceu. Em fevereiro, encerrar o projeto de extensão. Tá? Queria agradecer a todos pela presença e vamos dar início com o professor Francisco Cavalcante para falar sobre nefrolitotripsia percutânea. Se o Francisco quiser compartilhar a tela. Eu acho que tem que permitir, Tomé. Eu estou compartilhando, tem que permitir aqui, que não estou conseguindo. Compartilhe. Aqui. Um minutinho aí. Apareceu alguma coisa ou não? Tá aparecendo o seu computador. Aí eu acho que você tem que clicar, apertar no share screen. Deixa eu ver aqui. Compartilhamento. Que ela abra aqui. Só um minutinho aí, que é a apresentação. A minha tela está aparecendo aí? Está aparecendo a tela, mas a apresentação não está aparecendo, não. Se ela abre aqui, parece.
estou conseguindo. Na telinha do próprio Zoom, não tem o share screen? Aí eu acho que você tem que apertar Não, eu na acho sua que não é isso, não. apresentação. É a apresentação que não está abrindo aqui, mas eu vou... Ah, tá. Agora ela vai. Chegou? Perfeito. Foi. Deixa eu ver só aqui para botar o modo de apresentação. Pronto. Tá aparecendo bem? Alô? Tá tranquilo. Bom, como o Tomé e Moacir falaram, eu sou Francisco Cavalcante, me apresentando, e dentro do Hospital Getúlio Vargas, e aqui em Recife, e foi lá onde eu comecei a fazer a cirurgia percutânea, era no início da percutânea aqui no Brasil. A cirurgia percutânea foi durante a minha residência, tive a oportunidade de acompanhar desde o início. Naquela época, a percutânea era feita lá nos Estados Unidos, até era feita, o radiologista era quem fazia a punção, e depois que estava puncionado com o fio guia, entrava o urologista para fazer o trajeto e então iniciar. Vou passar um breve histórico e vou falar mais aqui da cirurgia, da parte da cirurgia percutânea. Ela pode ser feita de várias maneiras, e eu vou falar um pouco mais na que eu tenho experiência, que é a cirurgia conhecida mundialmente com o nome de Valdivieura, o decúbito dorsal. Um pouquinho da história para vocês sobre essa técnica de Valdivieura. A técnica de decúbito dorsal, que é considerada gold standard, já era realizada por volta dos anos 70, e depois disso, dois autores, ao mesmo tempo, fizeram uma publicação fazendo essa cirurgia com o paciente em decúbito dorsal. Curiosamente, eles publicaram no mesmo volume da revista Urology. Você vê aqui que um terminava o trabalho na página 582 e o outro começava na página 583, em 1983. Então, eu tive essa curiosidade para ver. Esses dois autores eles faziam uma abordagem um pouco diferente da de Valdívia. Isso foi em 83, e Valdívia, que é um espanhol, nos arquivos espanhóis de urologia, ele publica uma nota prévia, na época de 87, dizendo que estava fazendo essa cirurgia de maneira um pouco diferente desses dois autores, que esses dois autores eles colocavam um fio pela uretra e um catéter pela uretra até chegar ao rim, e no rim ele fazia a punção de maneira retro, uma agulha, e essa agulha saía. Só que isso não ficou muito prático, assim, ele não conseguiu fazer isso de uma maneira repetida, que pudesse ser reproduzida.
E aí foi quando o Valdívia disse, não, por que a gente não funciona de fora para dentro? Aí foi quando ele publicou a primeira nota nos arquivos espanhóis de urologia, mostrando que era factível você funcionar o rim, e funcionando o rim, estabelecer um trajeto para que você pudesse abordar as diversas patologias dentro do trato urinário superior e, principalmente, os cálculos que era o que ele trabalhava. Assim, em 1987, aí ele publicou essa nota prévia, e quando foi 10 anos depois, ele publica no Journal of Urology 557 casos operados nessa posição. E isso foi publicado em 98. Ele, uma curiosidade, esse trabalho mostra, ele descreve que todos esses casos foram realizados sob anestesia local, uma coisa que nunca tivemos a coragem de fazer, mas Valdívia fazia com anestesia local, infiltração do trajeto e da 12ª costela do nervo intercostal, e em seguida ele fazia o procedimento. Aqui tem uma foto exatamente da foto do paciente, a posição que ele colocava, né? E tem esse colchim que ele utilizava, o colchim, e o paciente ficava com as pernas estendidas, aqui a sonda vesical, e o braço do lado a ser operado um pouco virado para o lado contrário, o colchim e o campo operatório, o paciente com a lateral do corpo junto da borda da mesa. Aí, nessa época, a gente fez convidamos um colega que tinha passado pelo serviço de Valdívia Uri, tinha passado lá um período, e aí ele veio para cá e fez com a gente a primeira percutânea aí por volta nessa técnica ali por volta de mais ou menos do ano 2000, mais ou menos, 2000, 2001. Aí, aqui tem uma foto de Serafo, que foi primeiro residente do nosso serviço, e a gente, durante a residência, nesse período que ele passou lá, a gente conseguiu fazer uma apresentação de uma casuística de 52 procedimentos percutâneos por essa técnica, e em 47 pacientes. E aí a gente até rendeu uma publicaçãozinha que foi um DVD com um vídeo, e a gente publicou isso no Congresso. Mas, recentemente, aí, depois em 2008, esse grupo lá da Espanha também fez uma modificação da técnica de Valdívia e colocou o nome de Galdacao, que é a cidade lá onde eles moram, Galdacao Modified Supine Valdívia Position. A modificação pela técnica de Valdívia, que é a da Galdacao, a posição de Galdacao mostra, é que você bota uma perna mais ou menos semi-estendida do lado a ser operado e a outra aberta. Com isso, ele permite um tratamento combinado, ou seja, da cirurgia, tanto a cirurgia intrarrenal quanto a percutânea. A cirurgia intrarrenal, porque você tem acesso direto pela via urinária natural e também pela região lateral da área a ser operada. Essa daqui é só uma foto para mostrar uma sala de cirurgia percutânea. A ideal seria uma sala assim, onde a gente tivesse à disposição vários monitores. Aqui não está mostrando mais o intensificador de imagem também na sala, e você ter todo o arsenal que você precisa para a cirurgia endurológica, ou seja, fio guia, catéter, duplo J, coisa que na prática nossa a gente não tem. A gente vem com um kit limitado.
como é que deve ser feita a cirurgia renal percutânea? Ela consta que eu caracterizo ela como uma cirurgia de múltiplas etapas, e cada etapa dessa é importante, desde o início, né? Antes de você já indicou a cirurgia devido a ser um cálculo de tamanho grande, de mais de 2 centímetros, né? Às vezes cálculos de cálice inferior grande e cálculo múltiplo, cálculo coraliforme, são as indicações mais frequentes desse tipo de cirurgia. A gente sempre vai começar por esse step chamado punção. Então, primeira coisa, você vai puncionar. A punção ela pode ser única, ela pode ser uma punção dupla, ou pode ser uma punção múltipla. Quanto mais punção você fizer, mais risco você vai ter de provocar uma hemorragia no paciente. A tendência hoje, atualmente, é de se fazer uma punção única, uma dilatação única e um trajeto único, e por ali você tentar resolver o caso numa única punção. Após você puncionar o rim, você vai passar um fio-guia, que é o fio-guia que vai, como o nome já está dizendo, vai guiar ao passo seguinte, que é a dilatação. E, de início, a recomendação é que se faça uma passagem de fio-guia com 2 fio-guias. Um fio-guia sendo um de segurança e um de trabalho, que a gente chama. Ou seja, o fio que você vai fazer o tratamento do trajeto, a dilatação, e um outro fio você passa em seguida para deixá-la de segurança, que se acontecer algum problema, você perdeu o fio guia de trabalho, você ter um outro fio guia já posicionado no local. Isso é a recomendação para quem está iniciando, fazer de rotina a passagem do fio guia de segurança. Então, prossegue-se o processo de dilatação, que tem várias maneiras, eu vou mostrar mais para frente, e quando termina a dilatação, você vai fazer a colocação da bainha de Amplatz, que é o tubo que vai permitir o trajeto entre a pele e o sistema coletor, e então você quebrar o cálculo. A nefroscopia, quando você estabelecer o trajeto, você vai fazer uma nefroscopia, ou seja, vai colocar um nefroscópio, visualizar a parte interna, retirada de coágulos, que normalmente tem, antes para você ter uma visualização perfeita do sistema coletor. Quando você está visualizando o cálculo, aí você vai lançar a mão da fragmentação, que também pode ter várias maneiras de fragmentar com vários tipos de equipamentos e vários tipos de energia. Depois, a retirada dos fragmentos, que também vai ser com alguns tipos de pinças, e pinça tridente, pinça bico de pato, pinças baskets, então tem várias maneiras de você retirar os fragmentos. E quando você deu por findada a cirurgia, você vai fazer uma pielografia no final e faz uma inspeção, né, que você achou que já terminou, faz uma pielografia para ver se não houve nenhuma lesão de outros órgãos ou extravasamento. E, por fim, colocação da sonda de nefrostomia, ou seja, a drenagem. Vou mostrar aqui um slide que mostra aqui a evolução da cirurgia, né? Então, você vê, na década de 70, o Johansson e Fenston, eles começaram a fazer a cirurgia no decúbito ventral, que é essa posição aqui, o paciente barriga para baixo, né? E você tem o acesso ao sistema urinário baixo, não é que não seja possível, mas é muito mais difícil. O paciente tem que ficar, às vezes, com áreas que pode haver compressão, dificuldade de respiração, tal. Então, é um decúbito que ainda hoje é considerado o gold standard, mas, para mim, é uma posição que dificulta tanto para o paciente quanto para o anestesista. A
a posição de Valdívia Ura, 87, paciente com a coxinha e o decúbito dorsal, né? Aqui a posição de Gal da Cal, 2007. Aí, nesse caso, não está mostrando, mas está aqui a perna, diferentemente que era estendida, a de Valdívia, essa está aberta. E aqui, outro autor que descreveu, o Melker, também, ele bota as pernas, uma pequena modificação, as pernas na mesma posição, praticamente, em posição de litotomia. E aqui é uma foto original de um caso nosso lá no Oswaldo Cruz, onde a gente fazia praticamente, já era essa posição de Gal. Tá? Então, a gente fazia antes deles publicarem, vocês podem ver essa foto aqui, que foi anterior a essa de Gabal, de 2007. Essa aqui foi logo em 2002, 2003, por aí. Então, como a gente falou, a posição do paciente é importante. A posição do vídeo, que vai ficar ao lado contrário da punção, nesse caso, da posição de Valdívia, e a posição do intensificador, todos os equipamentos devem ficar do lado contrário do local onde você vai puncionar. Então, aqui está mostrando a posição do intensificador. O ideal é que você coloque um saco coletor para que toda a água que a gente utiliza, muito soro e tal, tudo caia nesse saco coletor. E aqui vocês veem a questão da anatomia, o local de punção. Então, tem a 12ª costela, a crista ilíaca. Então, o espaço da punção vai ser nessa região aqui, que corresponde aproximadamente à linha axilar posterior. O lugar da punção é nessa região. E agulha. A gente trabalha com agulha chamada agulha de Shiba. Tá? Essa agulha ela tem um calibre de 18 gauge e um comprimento de 20 centímetros. Tá? E ela tem aqui o código da agulha e tal, e ela tem ela termina em ponta reta. Tá? Às vezes existem agulhas que é em bisel. Então, essa agulha em bisel ela não é boa porque ela pode cortar o fio ou deixar raspas do fio guia, da cobertura do fio guia, dentro do sistema coletor. Ela existe em dois tipos, uma que tem uma ponta mais radiopaca, que seria melhor, e tem uma comum, que você visualiza a ponta, mas não tem tanto destaque quanto essa, que tem uma ponta mais radiopaca, mais fácil de identificar. O fio guia, normalmente, a gente utiliza o fio guia chamado hidrofílico, tá? Ele pode ser reto ou ponta curva, aí vai dar preferência de cada cirurgião. E também existe um fio chamado super stiff, ou seja, ele é bem duro, ele é mole na ponta, mas ele é bem duro no trajeto, no corpo dele, que é para permitir que a dilatação seja mais uniforme e mais precisa. Dia a dia, hoje, a gente utiliza esses fios de nitinol comuns que você usa tanto na ureteroscopia, isso é o que eu uso, não diferencio hoje muito isso, não. O processo de dilatação ele é feito com dilatadores. Então, você tem dilatadores telescópicos, metálicos de Alken, que são os mais antigos, uma sequência de dilatadores com calibres diferentes, do menor para o maior, e aqui é onde você vai passo a passo, depois de colocar o protetor de fio guia, que é essa antenazinha, você coloca sobre o fio guia e por cima do protetor você vai fazer a dilatação progressiva até chegar ao diâmetro que você quer.
A dilatação mais comum que é realizada hoje no nosso meio é a dilatação com os dilatadores de Amplatz, que são esses simulando os dilatadores de álcool. Ele não é telescópico, mas ele é individualizado. Você tem os dilatadores faciais e os dilatadores que são dilatadores progressivamente até o número 30 French. E as bainhas também correspondentes a esses 4 últimos, para você fazer o seu trajeto. Uma outra opção é o balão dilatador, que você faz uma dilatação de um step só. Então, você coloca, em vez de colocar aqueles dilatadores um a um progressivamente, você vai colocar sobre o fio guia esse balão e ele é insuflado com essa seringa de pressão, e aí você faz o trajeto de uma só vez, já com a bainha acoplada, que aí você, após esse balão fazer o trajeto, você já coloca a bainha. Em seguida, você vai fazer a nefroscopia. Então, para isso, você vai utilizar de um nefroscópio, que normalmente a gente utiliza um nefroscópio, que é esse equipamento aqui, é um nefroscópio rígido. Existe a opção de você ter também, associadamente, um nefroscópio flexível, que facilitaria, no caso de cálculos múltiplos ou coraliforme, você tirar cálculos em outros casos. E a questão de fontes de energia, existem diversas fontes, as principais são essas: a pneumática, que utiliza o ar comprimido para bater um probe sobre o cálculo e quebrar os fragmentos; a ultrassônica, que é similar à broca do dentista, sendo de maior diâmetro; e a laser. Tá? E essa aqui eu acho é só ultrassônica aqui. E tem basicamente são essas 3 que a gente utiliza. Esses 2 equipamentos que eu coloquei aqui são o equipamento chamado Trilogy, que ele utiliza dois tipos de energia ao mesmo tempo, com um só probe, e ele facilita, dá rapidez à remoção dos fragmentos, porque ele tem um sistema de sucção desses fragmentos. Então, ele tem a dupla energia e tem a aspiração ao mesmo tempo. É o que tem de mais moderno para fazer cirurgia percutânea. E o sistema Quanta, que é o laser mais potente da atualidade, que também serve tanto para você fazer litripsia quanto para operar a próstata. Então, voltando aqui, o posicionamento, a gente vai fazendo passo a passo. Aqui, a maneira de colocar os coxins pode ser dessa maneira. Eu normalmente coloco um no meio, na região onde vai ser operado, e coloco o paciente dessa maneira que está aqui. Tá? A gente faz com compressa, com um lençol mesmo. Essa questão de discutir se o paciente deve se operar em decúbito ventral ou decúbito dorsal é muito controversa, mas aqui tem uns 3 trabalhos aqui mostrando que isso sempre vem sendo discutido e que, por exemplo, nesse trabalho aqui, a técnica de Valdívia teve um tempo menor de cirurgia e teve uma taxa de retirada de cálculo, ou stone free, de similar. Esse outro trabalho no Jornal Mundial de Neurologia mostrou uma pequena diferença em favor da decúbito ventral, mas em comparação a decúbito ventral teve uma maior tempo operatório, foi menor na técnica de Valdívia. E esse outro também, de 2013, mostra que foi melhor na posição supina, principalmente nos pacientes que têm alto risco e nos pacientes com múltiplos cálculos de cálice inferior. O grande medo de se funcionar o rim é
o medo de lesar uma alça intestinal, já que o intestino pode estar por perto, ou não ter, estar em torno do rim, e você terminar por perfurar o intestino na hora da punção e da dilatação. Aqui tem um estudo, mais ou menos da década de 87, onde eles estudaram 90 pacientes. Por incrível que pareça, no paciente supino, ou seja, de barriga para cima, a incidência de colo retrorrenal foi de 1,9% e a posição de Prono de 10%, ou seja, o risco que se pensava que era maior na Valdívia não é. Ele é um risco na convencional, na posição standard de barriga para baixo, de 10%. Então, muito maior, praticamente quase 10 vezes maior do que a posição supina, do risco de você lesar o colo. Particularmente, nesse tempo que eu faço percutânea, nunca tive nenhuma lesão de colo. Então, qual seria as vantagens de você fazer o paciente na técnica de Valdívia? Seria melhor manejo anestésico, melhor controle das vias aéreas e cardiovascular pelo anestesista, uma menor probabilidade de lesão de nervos periféricos por compressão de posicionamento, um menor risco de tromboembolismo, dá mais ergonomia para toda a equipe e para resolver o problema, e o posicionamento é menos laborioso, principalmente quando você pega pacientes obesos. O tempo cirúrgico, na maioria dos trabalhos, mostra que é um menor tempo cirúrgico. Existe uma melhor drenagem natural, porque a posição que o paciente fica, o líquido de irrigação ele cai por gravidade e, consequentemente, deixa uma baixa pressão dentro do sistema coletor. E ainda é melhor para o cirurgião. Eu vou mostrar um videozinho, que esse vídeo faz parte daquele CD que a gente fez. Não sei se vai tocar aqui, mas isso aí foi aí em 2003, 2004, a qualidade ainda não é muito boa, mas era um videozinho de um paciente com cálculo. E mostrando só as etapas aqui. A passagem do catéter ureteral, você passa um catéter ureteral para jogar o contraste e contrastar a região da pelvis renal e escolher o cálice a ser funcionado desse catéter. A gente coloca uma sonda depois, uma sonda uretral para que drene a bexiga, e esse catéter é fixado a essa sonda para não sair. Por ele, você pode injetar o contraste ou injetar solução de ácido metileno, se quiser, para ver a hora da punção. E aqui já é fazendo a medição da punção. Então, a cabeça do paciente está para cá, o quadril para cá, e você faz um planejamento planar, ou seja, você vai, a primeira medida é feita com a radioscopia, como foi mostrado, com o bisturi apontando para o cálculo, e depois você vem na linha axilar posterior e faz uma incisão pequena, coloca a agulha e vai encontrar o rim. Quando você encontra que o rim você toca na superfície renal, o rim vai haver um balanço dele. Então, vocês estão vendo aí o balanço do rim, e aí é onde você joga o contraste, e aí no cálice escolhido, que normalmente é o cálice inferior, você punciona e como nesse caso aqui, que saiu bem, o líquido bem claro, sem sangramento. Então, chegando dentro do sistema coletor, no cálice. Importante falar que o cálice a ser puncionado, ele deve ser sempre, a punção, ela deve ser sempre no fórnice do cálice, nunca no infundível, ou seja, na entrada do cálice, e não deve progredir não mais de que 1 centímetro ali para prosseguir com a dilatação.
porque se você progredir muito, você pode lesar o rim internamente. Aí a passagem do fio-guia, né, são as etapas, e depois uma dilatação sequencial com a colocação, vou passar um pouquinho para frente, aqui, a dilatação já com os dilatadores, nesse caso, os dilatadores de Amplatz, e você vai negociando a dilatação. Isso, às vezes, no paciente magrinho feito isso é difícil, às vezes, porque o rim é muito móvel, e aí você tem que lançar mão de umas pequenas manobras, às vezes precisa pressionar um pouco o abdômen para sustentar o rim no local. E aqui, por fim, a colocação da bainha do Amplatz, e no final você vai fazer a nefroscopia, coloca o nefroscópio para visualizar internamente, e aí já pode, então, entrar, nesse caso aí, com o litotridor ultrassônico, que era o que a gente utilizava lá no Hospital Oswaldo Cruz na época. Então, um litotridor muito bom. A nefroscopia, que já deve estar na fragmentação já. O ultrassônico ele vai fragmentando em pedaços menores, e normalmente essa dilatação, como de praxe a gente usa a dilatação 30, aí a gente tira fragmentos normalmente até de 1 centímetro de tamanho, normalmente meio a 1 centímetro, os fragmentos são retirados. E uma coisa da técnica de Valdívia é que você vê que aqui você pode trabalhar muito sem o ouro, né? Para tirar os fragmentos. Você consegue ter uma visualização boa, limpar todo o sistema coletor. E, no final, você coloca uma sonda de nefrostomia, que está dentro do rim para fazer a drenagem pós-operatória. Então, aspecto final da cirurgia. Eu vou mostrar aqui alguns casos. Por exemplo, esse caso era um cálculo coraliforme parcial, não completo, mas que a gente planejou inicialmente fazer 3 punções. Então, 2 em amarelo. Durante a cirurgia, na época, a gente terminou por fazer apenas 2 punções. Então, você vê aqui os 2 fios-guias passando dentro do sistema coletor, subindo para o calo superior. Isso é comum, o fio ele entra, faz uma volta no calo superior quando você faz a punção na posição de Valdívia, e depois ele desce para a ureter. Então, aqui as 2 punções. A terceira a gente optou, porque era um cálculo pequeno, de não fazer. Aqui já a remoção da segunda punção dos fragmentos, aqui a sonda de nefrostomia já colocada. E o aspecto final do paciente, ele ficou aquela que a gente não fez, que resolveu não fazer, por conta dos cálculos serem pequenos, e sobrou um resíduo muito pequeno, e esse paciente depois foi para a litripsia extracorpórea, na época, e resolveu completamente o cálculo. Aqui um outro caso também, esse paciente, cálculo de cálice superior, superior. Então, uma punção de cálice superior é possível pela técnica de Valdívia, faz também. O trajeto é mais longo, mas você consegue fazer bem, mesmo sendo em cálice superior. Aqui um outro paciente com 2 cálculos, também na região superior, a posição. Aqui mostrando uma região de um cálculo bem superior e outro um pouco mais periférico, mais medial. E uma resolução completa, remoção de todos os fragmentos. Esse caso aqui é interessante porque o paciente tinha um cálculo, ele não foi diagnosticado, vamos dizer, inicialmente de maneira correta, e foi mandado para a litripsia extracorpórea. Então, o que era esse caso? Era um caso de um divertículo calicial. Na realidade, esse cálculo estava dentro de um divertículo, que é uma saculação que tem uma drenagem pobre para dentro do sistema coletor,
e não resolveu. Aí ele foi, desculpem, aí ele foi, então, para a cirurgia percutânea. Quando a gente jogou o contraste, aí viu logo que tratava-se de um divertículo calicinal. O paciente foi para a cirurgia e resolveu. Algumas, eu acho que ele está aqui, a punção do divertículo direto. Aqui, nesse caso, a gente conseguiu, nem sempre você consegue passar o fio guia do divertículo para dentro do sistema coletor, e aí fez uma dilatação dessa comunicação com o sistema coletor, depois de removido os cálculos. E os cálculos, aqui, o aspecto final da cirurgia. Cálculos bem volumosos é possível você fazer também, por essa técnica. Então, um cálculo enorme de pelvis renal, com remoção completa de todos os fragmentos. Aspecto final da cirurgia. Cálculo resistente a leco. O paciente foi a leco, mas o cálculo não quebrou. Alta densidade. Então, esse tipo de cálculo também, muitas vezes, é ruim para a ureteroscopia, é ruim, apesar dele ser um cálculo pequeno de 1 centímetro, mas você, se for fazer ureteroscopia flexível, você muitas vezes não consegue quebrar esse cálculo, e também ele foi resistente a leco. Então, a gente funcionou diretamente. Você vê que ele tem um infundível estreito, é difícil de você conseguir acesso para dentro desse cálice. Então, nesse caso, uma cirurgia percutânea. Sepsis com do baço, intestino grosso, veia cava inferior e pleura, tem sido descrito esse tipo de complicação. A complicação mais comum é o sangramento, que praticamente todos os pacientes vão ter, só que é de pequena monta e termina que você consegue controlar, principalmente os sangramentos venosos. Eu não tive a oportunidade de presenciar, nem de ter nenhum tipo de lesão, de órgão sólido, nem de intestino. Não tive, mas é descrito na literatura. Já tive casos de sepsis, né, e casos de sangramentos. Tá? Principalmente um que eu vou mostrar agora, que foi o pseudoaneurisma. Isso aqui você vai ter na sua casuística, quem faz percutânea vai ter, é a formação de um pseudoaneurisma que fica com um sangramento intermitente. E isso não acontece na hora da cirurgia. Termina a cirurgia, está limpinho, tudo direitinho. Você manda o paciente para casa. Eu tive uns 3 casos de pseudoaneurisma. Todos os 3 casos tiveram o mesmo comportamento como está descrito na literatura. Você manda o paciente para casa, depois o paciente volta ao hospital na segunda semana, com um sangramento bem importante e, às vezes, precisa de transfusão sanguínea. Esse foi um caso meu, que eu tenho documentado, o cálculo de cálice inferior, uma anatomia calicinal inferior bem difícil, cirurgia saiu tranquila, punção, dilatação, tudo. O paciente fez um pseudoaneurisma. Então, a importância de você ter associado ao seu serviço um serviço de radiologia intervencionista. Porque uma vez que esse paciente sangra e o sangramento é arterial, você vai ter que fazer algum tratamento para parar esse sangramento. Porque ele faz essa falso aneurisma, tá? E aqui um ramo de artéria inferior que foi embolizado. Então, você tendo o serviço de radiologia, você consegue imediatamente parar esse sangramento. Porque se for botar o paciente na sala e for abrir para tentar controlar o sangramento, termina numa nefrectomia, perde o rim. Aqui é mostrando que foi, nesse caso, colocado uma cola
o vaso foi preenchido com essa cola e o sangramento parou completamente. Aqui a cola, o sangramento, e o paciente, logicamente, perdeu um pouquinho de parênquima renal, mas não foi tão importante. O que a gente fala aqui para encerrar essa apresentação é que é preciso trabalhar duramente, isso em qualquer área, eu acredito, para que você tenha um resultado bom. Tá? Então, todo mundo gosta de ganhar, mas muita gente, quantas pessoas gostam de treinar? Né? Então, você tem que treinar. Então, o professor Pedro Paulo de Saer, do Rio de Janeiro, ele desenvolveu um modelo de treinamento de cirurgia percutânea. E aí ele publicou isso no Jornal de Urologia e eu tive a oportunidade de, uns anos atrás aí, confeccionar esse modelo e fazer um curso aqui onde a gente treinou várias pessoas que hoje são experts em cirurgia percutânea aqui na cidade. E um modelo extremamente simples. A gente pega um rim de porco, bota um catetezinho no ureter e reveste ele com uma esponja. E aí você leva para o setor de raio-x e aí joga o contraste e funciona esse modelo. Você pode botar cálculo dentro para quebrar, pode botar uma pedrinha, uma coisa, e é um modelo que quem for treinar e puder, é muito prático e muito fácil de fazer. Bom, só tenho a agradecer a atenção de vocês nessa aula. Tomé, fica à disposição aí para... Obrigado, Francisco. Queria só que tu parasse o compartilhamento da sala aqui para a gente bater um papo. Queria agradecer, essa aula foi muito boa, aula espetacular, tá? Eu acho que foi muito didática, deixou muito claro para os alunos quais são os passo a passos e os objetivos da cirurgia percutânea, né? Eu acho que você finalizou muito bem. Hoje muita gente não gosta de fazer percutânea, né, Francisco? Eu faço lá no Hospital das Clínicas, toda semana eu faço com os meninos, porque a demanda é muito grande, a fila é gigantesca em todos os hospitais. E, recentemente, Ralph Kleiman, que é o pai da endurologia, diz que com essas novas gerações de laser, os novos ureterorrenoscópios flexíveis, a percutânea está com os dias contados, né? Diz que a gente vai resolver tudo por baixo. Mas eu acho que Kleiman não opera essas pedras que a gente opera aqui, não, né? Então, acho que ainda tem seu espaço. É uma cirurgia que tem muitas etapas, é uma cirurgia que é trabalhosa, né? Que o treinamento é longo. Eu comecei fazendo decúbito ventral na escola de onde eu vim, em São José do Rio Preto. Tinha um grande endurologista, ele fazia decúbito ventral. No HC, Roberto Lucena e Fábio Vilar fazem decúbito ventral. Eu e Moacir e os outros colegas agora fazem Valdívia também, Valdívia Gadacal, cada um de suas pequenas modificações, né, em relação à posição, mas eu acho também que como você falou, é uma posição mais versátil, né? A gente consegue acessar o trato urinário inferior simultaneamente, ao mesmo tempo. Eu queria agradecer a você e pedir para você permanecer um pouquinho, porque eu vou apresentar um caso para a gente estimular aqui uma discussão, né, de como a gente conduziria um casinho aqui que eu tenho para Ok. apresentar. Bem, pessoal,
Quero apresentar aqui um caso para a gente discutir um pouquinho. Então, é uma senhora de 42 anos, do sexo feminino, com um antecedente de infecção urinária de repetição há cerca de 5 anos. Tá? Ela apresenta um quadro do lombar direita, com febre persistente há 3 dias, com piora do quadro clínico nas últimas 24 horas. Teve um episódio de vômito sem hematúria. Ela foi avaliada na emergência em estado geral grave, desidratada, com faces de dor, tinha uma escala de EVA 7 e dor a punho-percussão à direita. Apresentava uma pressão arterial de 90 por 40 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 22 e uma temperatura axilar de 38 graus Celsius. Foi realizado exames complementares, ela tinha hemoglobina de 11,8, 25 mil leucócitos com 8% de bastões, 182 mil plaquetas, uma PCR de 68, creatinina de 1,8, um sumário de urina sujo com nitrito positivo, foi colhida uma cultura, realizada uma ultrassonografia que mostrava uma dilatação importante dos cálices renais, da pelve renal, né? E um raio-x, né, que mostrava cálculo coraliforme no cálice superior, no cálice médio, no cálice inferior, pelve, anatomia renal um pouco distorcida, né? E pela paciente da grave, ela foi inicialmente encaminhada para a UTI, né? Iniciada a UTI, suporte com hidratação, antibiótico terapia, foi iniciado ciprofloxacina, depois a cultura confirmou que a Escherichia coli multissensível, né? E foi realizada uma tomografia computadorizada. Nessa tomografia computadorizada mostrou uma pionefrose importante, né? Então uma dilatação importante, e um rim em ferradura, né? Com aqueles cálculos que a gente já tinha visto no raio-x, né? Então cálculo em todos os grupos calicilares, o cálice inferior aqui distorcido, a pelve renal anteriorizada com o cálculo anterior, né? Então foi realizada essa nefrostomia, a princípio, para controle do foco infeccioso, e foi feito, depois de alguns dias, um DMSA, né, que mostrava que esse rim direito ainda tinha 27% de função, essa unidade renal direita, né, num rim anômalo, num rim em ferradura, como mostra aqui essa tomografia com contraste, que mostra, inclusive, a eliminação do contraste desse rim direito, né. E aí, a paciente agora ficou ótima, feliz da vida, sorrindo aí para o médico, como mostra a foto, né? E ela perguntou: doutor Francisco, o senhor vai tirar essas pedras todas? Como é essa cirurgiazinha que o senhor vai fazer? É fácil, é simples? O que é que você vai fazer por mim agora? Né? Chico, me diz aí, uma bronca dessa. Como é que tu começa abordando e como é teu papo com uma paciente dessa? Uma vez que a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir uma proposta terapêutica 100% eficiente, né? Numa situação dessa. Me conta aí. Exatamente. Para mim, ainda a cirurgia percutânea seria a cirurgia de indicação para essa paciente. A maneira que eu faço e que fiz os rins de ferradura foi fazendo elas com assistência da videolaparoscopia, porque você tem uma visão da punção e da dilatação e você consegue, com uma maior segurança, do que você fazer somente a punção direta, né? sem assistência do vídeo. Essa é uma opção. Né? Mas, antigamente, se chamava as técnicas de sanduíche, que você faz múltiplas abordagens, ou seja, aí, flexível, associado à percutânea e associado, às vezes, a LECO para complementar o tratamento. Ou seja, um tratamento multimodal, mas esse caso, se você fizer uma laparoscopia, esses cálculos que você visualiza
aqui anteriormente, a pelve é bem anterior, você consegue, às vezes, retirá-lo ele somente com a videolaparoscopia e complementar o outro com a percutânea. Isso poderia ser feito, na minha opinião, provavelmente não vai resolver nenhuma só vez, isso é o mais comum. Teria que ser estagiado o tratamento dessa paciente. Você quer fazer um comentário sobre as possíveis alterações anatômicas e predisposição com algumas condições, com essas anomalias renais, de enferradura, fusão renal? Existe alguma consideração que tu acha que precisa ser feita em relação a essas anomalias? Sim, primeiro, acho que teve já uma aula aqui no curso, falou sobre isso, né, que os pacientes, principalmente com enferradura, eles já têm alterações metabólicas correlacionadas, né, concomitantes a ter enferradura. Tá? Não sabe o motivo, por quê, mas os pacientes... Eita, você perdeu a conexão. Mas eu vou completar aí. Realmente, os pacientes com rim ferradura, eles têm já alterações metabólicas bem definidas e ainda têm uma dificuldade de drenagem, né? Geralmente, o rim ferradura ele tem um implante mais alto do ureter na pelve, né? Pode estar associado com estenose de Jupe. Então, eu acho que eu acho que o Moacir voltou agora. Caiu aqui, mas... Pode estar associado a estenose de Jupe e, eventualmente, essa abordagem laparoscópica, você precisa corrigir uma deficiência de drenagem e você já fazer a abordagem do cálculo também. Então, essa abordagem de laparoscopia para esses rins anômalos são muito interessantes. É o tema da aula do próximo mês, que é a aula de Moacir, mas a gente já está adiantando que a gente tem que utilizar múltiplas técnicas, como o Francisco bem falou aí, para a gente ter um resultado mais eficiente, principalmente nesses casos desafiadores. Queres completar aí, Moa? Acho que ele saiu mesmo. Queres completar alguma coisa, Francisco? Não, uma coisa que eu gosto de fazer nesses pacientes que tiveram sepsis, o paciente que veio infectado, é de fazer na semana anterior à cirurgia, você já fazer uma semana prévia de antibiótico. Eu sempre faço. Eu acho que quando você mexe no cálculo, que é cálculo infeccioso como esse, coraliforme, cálculo de Strovita, o risco de sepsia é alto. Então, você tem que ter cuidado redobrado com a antibiótico terapia. Então, normalmente eu faço, se tiver a cultura baseada na cultura, como ela fez, né? E você não deixar essa janela passar. Então, tratou a infecção, você entrar de imediato. Isso aí. Então, esperar um tempo, ela recome. Foi exatamente isso aí que foi feito, né? Então, ela foi aproveitada a mesma internação, nesse mesmo internamento, depois de 10 dias de antibiótico, a paciente tinha controle infeccioso completo, e ela já foi abordada no mesmo internamento, né? E foi discutido com a paciente sobre todas as possibilidades de fazer percutânea, ureterorrenolitotripsia endoscópica retrógrada, utilizar a LECO como uma possibilidade, e foi deixado muito claro para ela a necessidade de múltiplas intervenções, uma vez que a chance dela ter sucesso com um único procedimento era difícil, né? E após 10 dias, ela foi realizada uma abordagem pela decúbito dorsal, é um Valdívia Galdacal aí, né, que foi utilizado, não foi proposto fazer decúbito ventral, né? Você pensaria em algum desafio anatômico mudar a tua experiência, Francisco, fazer decúbito ventral em casos mais complicados ou em pacientes obesos, ou tu sempre faz com posição supina mesmo? Eu sempre estou fazendo com a posição supina e até hoje não teve assim maiores problemas não, né?
Já tive casos que eu não consegui a abordagem do cálculo, e aí abortar e passar para outra coisa, mas de acidente, de outra coisa, não. É, eu acho que a posição depende muito do dia a dia, da sua prática, entendeu? A posição, eu acho que a importância, lógico, com relação à inspiração, compressão dessa posição de barriga para baixo, mas se tomando os cuidados, eu fiz muito no começo da minha vida de percutânea, foi na época que a gente sempre fazia isso, não tinha essa possibilidade da Valdívia na época. Então, a gente fazia aí outra coisa importante. Naquela época, a gente não tinha nem vídeo, fazia com a cabeça embaixo do raio-x. O raio-x passava por dentro da cabeça e passava pelo que era no olho, o nefroscópio era no olho. No olho, né? Isso. Na Era, minha residência a gente fazia compere, viu? Você comentou aí, na minha residência era compere dural. E se o paciente sangrasse, era uma confusão. exatamente. Sim. Mas, Claro. só Porque tinha que comentando, entubar, sentava em decúbito ventral, né? Tinha que girar o paciente. só, Era só correria. comentando aquele negócio que você falou de Ralph Kleiman, eu também tive a oportunidade de conhecer o Dr. Fuchs, que é um grande nome da endurologia mundial. Ele trabalha na Universidade do Sul da Califórnia, é o responsável por elitias lá. E ele disse que ele resolve já há muitos anos, ele só faz endurologia. A percutânea ele não faz, ele só faz ureteroscopia. E ele disse, pode me dar qualquer cálculo de qualquer tamanho. Agora também me dê 2 ou 3 ureteroscópios que eu resolvo de uma vez só. Então, Isso, vai mas para o custo, né? Porque não, tinha uma época que o Dr. Fuchs ele ele fazia leco e flexível ao mesmo tempo, né? Ele fazia leco e flexível ao mesmo tempo, Dr. Fuchs, né? Vamos lá, mas vamos ver o que foi feito. O paciente já estava com a nefrostomia, foi optado por fazer 3 punções, não funcionou na nefrostomia, porque ela estava meio no infundíbulo, né? Então foi preferido passar no fornix as 3 punções, no cálice superior, no médio e no inferior, tá? A abordagem inicial foi pelo cálice superior, e mais ou menos o acesso era muito difícil, porque o cálculo estava tomando toda a, a via excretora, não tinha muito espaço para dilatação, então foi começada uma fragmentação com laser, né, e com uma bainha menor. Depois eles ampliaram para uma bainha maior e conseguiram quebrar apenas a massa do cálculo superior. Então já estava com 2 horas e meia de cirurgia e optaram por deixar as 3 nefrostomias e fazer um second look no paciente. Então, só uma dúvida. Essa punção foi em decúbito dorsal, que já estava puncionado com a nefrostomia, né? Ele aproveitou a... Foi. Mas foi em decúbito dorsal, posição de Valdívia Galdacal. Foi, tá. A pergunta aqui, não sei se foi falado já, porque esse paciente, né, para os alunos com rim ferradura, né, ele tem geralmente o cálice voltado para trás. Uhum. Na rotação deles, existem os cálices mais posteriores, então, muitas vezes a posição de Valdívia para paciente com rim ferradura fica bem complicado, né? Eu só vi uma vez, né, na residência tinha o Dr. Biasi, que era o chefe do serviço, ele tem muita experiência, um dos pioneiros no Brasil, então ele fazia sempre decúbito ventral. Teve só um caso que tinha anatomia favorável, que ele funcionou em decúbito dorsal. Mas todos os outros que ele fazia eram decúbito ventral, que também eu cheguei a fazer alguns casos, uns 5 casos aqui em Recife, depois terminei a residência, e também fiz tudo em decúbito ventral. Eu acho que, pela anatomia, por esse funcionamento dos cálices, eu acho que é mais seguro, eu acho que tem uma chance melhor de abordagem de sucesso no procedimento, né? Nesse caso aí, não sei se estava favorecido pela posição, pela nefrostomia já previamente, não sei se ele usou o mesmo acesso, que eu tinha caído aqui minha conexão, mas é um caso, ainda mais 3 punções nessa decúbito dorsal, realmente é um caso bem desafiador aí.
Então, foi feitas as 3 punções, mas a primeira cirurgia eles só dilataram o cálice superior, tá? E a Tá. cirurgia tinha prolongado e preferiram parar a cirurgia. A paciente fez um quadro de febre no pós-operatório, viu, Francisco? Fez um quadro de febre pós-operatório, rodaram antibiótico, mantiveram ela internada mais 14 dias tomando antibiótico e abordaram novamente. E aí entraram pelo cálice superior com um nefroscópio flexível e laser e abordaram a pelve renal e o cálice inferior. Não conseguiram entrar no cálice médio, mesmo com flexível, tá? E preferiram fazer uma punção e segunda dilatação do cálice médio. E aí fragmentaram e retiraram o cálculo. No final, fizeram uma ureteroscopia flexível para fragmentar os cálculos menores que não tiveram acesso. Então, eles fizeram um acesso combinado, um ECIS. Eles fizeram acesso percutâneo com endoscópico retrógrado simultâneo. Essa cirurgia demorou 4 horas e meia. E a expectativa era que eles tivessem deixado a paciente livre de cálculos. Só que aqui mostra a evolução, né? Resumindo, a primeira cirurgia foi uma percutânea, que conseguiu abordar essa massa de cálculo. A segunda cirurgia foi uma cirurgia combinada, e eles fizeram a abordagem do cálice inferior e do médio, só que com 30 dias de pós-operatório, o paciente recebeu alta, 4 dias de pós-operatório dessa segunda cirurgia, ou seja, você já está aí quase 1 mês de internamento desse paciente, né? E com infecção e cirurgias. E aí depois fizeram uma abordagem com flexível depois de 30 dias e realmente deixaram o paciente livre de cálculos depois de uma terceira cirurgia. E assim, só para ver como... E utilizaram o que há de mais moderno. Utilizaram nefroscópios rígidos, nefroscópios flexíveis, ureteroflexível, laser, né, punção guiada por ultrassom. Tinham todo o armamentário possível para conduzir esse caso. Juro que não fui eu que operei esse caso, juro que não seria o caminho que eu iria correr para esse paciente aí, sabe? Eu acho que eu teria usado mais a nefroscopia rígida mesmo, sabe? Eu acho que teria sido mais eficiente. A cirurgia foi muito laboriosa e eu acho que poderia ter sido mais suave para a paciente, né? Mas mesmo assim, esse caso, só para mostrar que é difícil, esse caso foi o caso do mês do ano passado, do British Journal of Urology, do grupo da Espanha, que é o grupo que mais tem experiência em posição de Valdívia Caldacal, né? E para mostrar que como é difícil lidar com isso, né? E para eles acharam que questionaram realmente, tem as discussões do relato do caso, mas eles mostrando que é factível a gente fazer abordagem de Valdívia Caldacal em pacientes com anomalias renais e, sobretudo, a importância da gente poder também fazer abordagem retrógrada, que a posição permite. Se a gente tivesse um paciente em decúbito ventral, a gente não teria tanto acesso. Mas a gente vê como é difícil, né? Eu achei o caso difícil, complicado, agora não seria como eu conduziria, realmente, sabe? Eu acho que caberia uma abordagem mista laparoscópica para pegar aqueles cálculos da pelve renal, sabe? Teria sido interessante. Mas está aí, para a gente ver que não é fácil o negócio, né? Exato. Eu só comentaria uma coisa. Você disse que a cirurgia demorou 4 horas e pouco, uma delas. Então, eu tenho uma regra na minha cirurgia que eu não demoro mais do que 2 horas e interrompo. Eu também. sigo esse limite. 2 horas, eu paro, se ficar, ficou, e depois você vai. Porque o risco de sepsis, de causar maior sangramento, vai aumentando a cada minuto que você passa de 2 horas. Eu também. Eu digo, esse é o acordo que eu tenho com minha anestesista. Ela vai dizendo, a cada hora que vai passando, ela vai dizer, 1 hora, 1h30, começa a limpar o que dá aí, vamos terminar. Ela mesmo que já determina, porque já está provado, né? Cada minuto que a gente passa acima da 2ª hora, a chance de sangramento, complicação é muito maior. E foram 4 horas e meia o segundo procedimento. Foi muito bom.
Muito extenso. Então, boa, teu microfone está desligado. Tem uma pergunta, acho, no chat, acho que Igor tinha feito e desapareceu aqui. Quando minha conexão caiu, desapareceu aqui. Não sei se consegue acessar aí a... Consigo. Ele quer saber qual o antibiótico que você usa, Francisco, na sua rotina de profilaxia e como você conduz aí os pacientes com cálculo coraliforme. Um cálculo coraliforme, normalmente a gente faz a ciprofloxacina mesmo. Aí eu faço antes da cirurgia, como eu disse, pelo menos no mínimo uma semana antes de entrar. E na hora da cirurgia, a gente faz ceftriaxona de início. Então, sempre essa rotina. Também. Está provado, inclusive, né, Francisco, que esses pacientes aí, quando a gente faz um antibiótico 7 dias antes, a incidência de sepse pós-percutânea é muito menor, né? Da gente faz Exatamente. esse esquema de tratamento aí. Tem que tratar com uma cirurgia infectada. Não é bem mais profilaxia, né? A gente faz tratamento mesmo para esses pacientes. Pessoal, mais alguma pergunta aí de vocês? Muito bem. Estamos já chegando na hora, né? Francisco, mais uma vez, queria agradecer, viu, a sua presença, ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, pela brilhante aula e a força que tem dado em tudo aí. Tá bom, muito obrigado a vocês aí, uma boa noite. Beleza, Francisco, obrigado. Obrigado, Moacir. Obrigado pela Obrigado. participação, obrigado a todos pela presença aí. E a próxima aula, em fevereiro, mais próximo da aula, enviamos o link, que seria a última aula do projeto de extensão. Perfeito. Aí vai ser a aula do Dr. Fábio Sepúlveda, professor da Universidade Federal da Bahia, e Moacir também, que vai dar uma aula sobre endurologia, laparoscopia no tratamento da litíase. Então, a gente vai fazer as duas aulas no mesmo momento. Tá legal, pessoal? Boa noite a todos e estou à disposição. Qualquer coisa é só falar comigo pelo grupo ou pelo e-mail. Tá legal? Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, para gravar, tu coloca... Vou dar o stop aqui, né? End. Stop. Stop. Se puder gravar na nuvem, é melhor.